Oi pessoal, tudo bom? Me chamo Rafner Ribeiro, sou professor de língua portuguesa. Venho aqui dar essa simples videoaula para vocês sobre orações subordinadas substantivas. Nós iremos estudar as orações substantivas, que são seis classificações, e também nós iremos abordar o uso da conjunção integrante, certo? Vamos lá então. Falando sobre as orações subordinadas substantivas, é muito importante que nós recordemos que uma oração subordinada é aquela oração que traz a ideia de dependência, certo? Então, tendo esse ponto de vista que a oração subordinada substantiva traz a ideia de dependência, nós precisamos entender que por ela ser uma oração subordinada substantiva, ela equivale a um substantivo, certo? Ela equivale a um sujeito, predicativo, complemento verbal, sendo objeto direto ou objeto indireto, complemento nominal ou aposto, ok? Vamos lembrar disso. Agora, abordando as conjunções integrantes, eu quero que vocês prestem atenção em quais são comigo, certo? Se, que, quem, quando, onde, qual e quantos. Espero que vocês percebam que as duas primeiras, a se e a que, estão destacadas em negrito. Elas estão destacadas assim porque são as mais utilizadas nas questões de provas e concursos, certo? E aí o que acontece? Logo abaixo a gente tem uma dica dizendo trocar por isso. Como assim? Significa que perante a um período composto por subordinação, se nós pegarmos a oração subordinada substantiva que está desenvolvida, como assim desenvolvida? Faz uso da conjunção integrante, certo? Basicamente isso. Então a gente pega a oração completa, esperamos que a mudança aconteça e a gente vai entender que esperamos a oração principal. Que a mudança aconteça, a minha oração subordinada substantiva, porque ela vem iniciada pelo que é a conjunção integrante, certo? Então pegamos o que a mudança aconteça, trocamos pelo pronome demonstrativo isso, certo? E essa troca, ela se torna uma troca adequada, uma troca coerente, certo? Ficando, ao invés de esperamos que a mudança aconteça, fica esperamos isso. É uma dica para facilitar o conhecimento da conjunção integrante. Bom, pessoal, analisando agora o período, eu quero que vocês prestem bastante atenção a essas duas tabelinhas aí, certo? A oração coordenada e a oração subordinada. Vale lembrar que a oração coordenada é aquela que é independente. O que seria uma oração independente? É aquela oração que ela não necessita de outra para que tenha sentido. Ela se completa, certo? Enquanto a subordinada, ela é dependente e ela necessita de uma oração principal, no caso a coordenada, para ter sentido completo. Eu destaquei aí, nos dois exemplos, ali em oração subordinada, o que e o se, certo? Eu quero que vocês prestem atenção nessas duas conjunções integrantes, como nós vimos no slide anterior, que elas são as que mais caem, certo? Por esse motivo, elas estão aqui destacadas e estão aqui em uso. Mas vamos lá. Na oração completa, no período completo, eu tenho queremos que ele volte logo. Na subordinada, eu entendo que ele volte logo como a oração subordinada, porque é iniciada pela conjunção integrante que, da mesma forma na oração de baixo, no período de baixo, tá? Assim, ó, não sabemos se ele virá com sono. Na oração subordinada eu tenho se ele virá com sono, certo? Tendo se como a conjunção integrante. E aí a gente identifica a oração subordinada substantiva a partir da conjunção integrante, lembrando que elas estão desenvolvidas, certo? Tudo bem? Vamos continuar. Bom,
Agora, nós iremos começar a comparar dois tipos de oração subordinada substantiva, certo? Eu coloquei a oração objetiva indireta e a oração completiva nominal porque as duas possuem a mesma observação. Veja só, preposições a, craseado, ao, com, de, mais o que é a conjunção integrante, certo? Como as duas possuem essa mesma observação, eu pensei o seguinte, então vamos facilitar a vida de todo mundo, né? Porque a ideia é gramática facilitada, certo? Então vamos facilitar a vida de todo mundo, né? Desculpa aí pela minha gagueira nervosa, porque é uma coisa nova para mim. Primeira vez que eu gravo uma videoaula dessa maneira, antes só por Skype, ao vivo, enfim, vamos voltar para a aula. Aí nós temos o seguinte, como a observação para esses dois tipos de orações subordinadas substantivas, como a observação é a mesma, eu pensei, vamos facilitar, colocar as duas sendo comparadas, certo? Então, falando sobre a objetiva indireta, eu preciso lembrar que ela completa um verbo, porque é um objeto indireto, né, um complemento verbal, e que, dessa maneira, quando eu iniciar a minha oração subordinada substantiva, o termo, o item que vai juntar o meu verbo a essa oração vai ser uma preposição, porque aí vai trazer a ideia de objeto indireto. Vê o exemplo. Preciso, como verbo na minha oração principal, de que volte. Veja, o que está destacado porque é uma conjunção integrante, certo? O de é uma preposição. Então, essa preposição está fazendo o papel de objetiva indireta para a oração que volte, né? Por quê? Porque está completando o verbo preciso. E aí eu preciso lembrar de complemento verbal, aquele assunto que nós estudamos lá no 8º ano, que dizia o seguinte, se completou o verbo, sem preposição, objeto direto, com preposição, objeto indireto. Se aqui eu tenho a preposição de, objetiva indireta é a minha oração subordinada substantiva, tá bom? Diferentemente da completiva nominal, porque já está dizendo, completa nome, ou simplesmente completa não verbo. Lembrem da dica que eu dei a vocês, o seguinte, tá? Completa não verbo, porque pode ser qualquer item que não seja verbo, certo? Eu não vou aqui pensar nos itens possíveis, não precisa. Eu só vou pensar tudo que não for verbo. Vê o exemplo. Tenho medo de que ele volte. Veja só, na minha primeira oração, tenho medo. Vamos pensar. O que significa tenho medo? Que a primeira pessoa do discurso, eu, tenho medo. Ponto. Certo? Na minha oração subordinada substantiva, eu tenho que ele volte. Você percebe que tem um de, a preposição. Volta e analisa a observação em comum das duas orações subordinadas substantivas. Preposição mais o que é a conjunção integrante, certo? Então, vê só. Tenho medo de que ele volte. Eu tenho que, eu tenho de, e antes do de, eu tenho que palavrinha? Eu tenho um verbo? Não, eu tenho a palavra medo, um substantivo abstrato. Então, veja só. Se não é verbo, completiva nominal. Ponto final, sem problema nenhum, certo? Qualquer dúvida, dá uma olhadinha novamente no vídeo, nesse ponto aqui, que aí a gente consegue entender completamente. Vamos continuar? Perdão, vamos continuar? Bom, continuando então a nossa aula, nós iremos agora analisar dois tipos de orações subordinadas substantivas que apresentam a seguinte observação. Apresentam verbo de ligação ser, ok? Coloquei entre parênteses o verbo ser para facilitar o nosso estudo, mas vamos lá. Quando ela for predicativa, estruturalmente eu terei que é o verbo de ligação ser, já conjugado, e o que é a conjunção integrante lado a lado. Gente, olha para o exemplo. Nosso desejo é que volte logo. Eu percebo que o verbo de ligação ser está junto, ligado, colatinho com a minha conjunção integrante que, certo?
Se isso acontecer, se você pegar uma oração que tem essa estrutura, é porque ela será substantiva predicativa. Lembrando de que ela é desenvolvida, certo? Então ela será substantiva predicativa. Por quê? O que é que me mostra que ela é predicativa? A estrutura, verbo de ligação, colado com o que é conjunção integrante. Ponto final. Certo? Quando é que ela vai ser subjetiva? Se ela é subjetiva, ela traz ideia de sujeito, certo? Sujeito da oração. Aí vê só, eu tenho também o é que, só que eu tenho os 3 pontinhos, as reticências. A gente vai chamar isso de alguma coisa, só para facilitar o nosso entendimento. Então, na subjetiva fica é alguma coisa que, ou ainda eu posso ver como uma possibilidade constar, o verbo constar mais a conjunção integrante que, ou um verbo mais o se mais o que, certo? Vê os exemplos. É bom que ele volte. Esse bom seria o alguma coisa, porque vocês veem que o verbo de ligação não está colado com a conjunção integrante. Tem alguma coisa no meio. O que é que tem no meio? A palavrinha bom. Então, é bom que ele volte. Aqui eu tenho oração subordinada substantiva subjetiva, porque eu tenho alguma coisa entre o é e o que, certo? Consta que ele voltará. Sabe-se que ele virá. Veja só, esses 3 exemplos são exemplos de orações subordinadas substantiva subjetiva, certo? Tem ali a observação. Como é que nós iremos encontrar estruturalmente? Tudo bem? Vamos continuar que já está acabando, só falta mais um. Bom, nesse momento nós iremos pegar mais 2 tipos de orações subordinadas substantivas, certo? A objetiva direta e a apositiva. E é o seguinte, eu coloquei essas 2 aqui porque ambas são sem preposição. Veja só, uma observação que serve para as duas, para facilitar a nossa vida, certo? Então, ambas são sem preposição e principalmente na positiva, certo? Por isso que está do lado da positiva, eu vou ter a presença da pontuação. Vamos lá. Em objetiva direta, eu tenho a seguinte observação. Completa o verbo da oração principal. Então, eu vejo no exemplo assim. Diga que me ama. Diga é minha oração principal, porque ela é independente, é uma oração coordenada. Esse verbo é o suficiente para eu entender a ação, então é a oração principal. Que me ama é oração subordinada substantiva, e ela será objetiva direta, ela será classificada dessa maneira, porque ela está completando a oração principal. Olha o detalhe, tem preposição entre o que e o diga? Muito bem, não tem preposição. Se não tem preposição, significa que a ligação entre o verbo e a oração subordinada substantiva é direta. Logo, a minha oração é substantiva objetiva direta, tá bom? Lembrando, elas estão desenvolvidas, certo? Olhando para a positiva, eu preciso lembrar o seguinte: a positiva vem da palavra aposto. A palavra positiva é derivada da palavra posto. Sendo assim, eu tenho que recordar o assunto de aposto lá do 8º ano, simplesmente para que eu não tenha nenhuma dúvida, certo? Vamos tentar recordar. Eu vou dar esse tempinho que é para vocês lembrarem, tá bom? 3, 2, 1, pronto. Todo mundo já lembrou, espero, né? Então vamos lá. Apresenta 2 pontos ou qualquer um daquelas outras pontuações, mas principalmente os 2 pontos, tá? Fica ligado nele. E explica a oração anterior. Por que explica a oração anterior? Porque ela é positiva, é sentido de aposto. Olha o exemplo. Quero uma coisa, que volte para casa. Veja só, aí eu tenho quero uma coisa, a minha oração principal, com 2 pontos. Chegou esses 2 pontos, que volte para casa.
Que é uma conjunção integrante, minha gente. Se tem conjunção integrante, significa o quê? Começou a oração subordinada substantiva. Presta atenção nisso, certo? Então, olha, que volte para casa é minha oração subordinada substantiva. Que tipo? A positiva. Por quê? Me diga por quê. Ah, simples. Ela é positiva porque ela está explicando a oração principal. Que quem é a oração principal? Quero uma coisa. Então, quando eu digo quero uma coisa, aí alguém fala, sim, explica, o que é que tu quer? Ah, quero que volte para casa. Entende? Quero que volte para casa. Perdão, que volte para casa, desculpa, que volte para casa, minha oração subordinada substantiva. Tudo bem? Deu para entender? Ótimo. Bom, pessoal, assim nós concluímos a nossa aula sobre orações subordinadas substantivas. Espero que essas explicações tenham facilitado os estudos de vocês, ok? Qualquer dúvida vocês podem deixar em comentário lá no mural da plataforma que nós estamos utilizando. Ok? Um grande abraço, tchau, tchau.